coisa bacana da pessoa assistir. Mas então você vai ter muita familiaridade com storytelling. Eu li Porque, até, eu li até o livro do Marcelo. aham, qual? Deixa eu ver aqui. Eu comprei, aliás, o livro dele e li. Você vai ter muita familiaridade, porque se você é escritora e você usa e faz histórias infantis, você tem a base, né? Peraí que eu já acho o nome do livro dele. Peraí. É um livro dourado. Acho que é Marcelo o nome dele. Deixa eu ver. Dourado. Tem É um que bastante ele livro tá. de storytelling. Marcelo Andrighetti, é esse? Não, acho que não. Eu não sei. Então agora talvez não seja Marcelo o nome dele, mas ele tá com uma máquina de escrever assim no rosto e só Uhum. aparece o olho dele. Você gostou? Conhece esse livro? Eu acho que eu já vi, deixa eu ver. É que tem bastante livro, tem alguns que são muito famosos, igual esse do Garmini Gallo. Garmini Galo? É bem famoso. Tem Vamos ver bastante. Eu se. li um agora, eu vou até indicar ele na aula de hoje, que é muito bom. Às vezes eu confundi o nome. Espera aí que eu tô com muito escritor na cabeça ultimamente. Peraí. Carmine Galo, vamos ver se é esse. Não, esse é uma capa vermelha. Poxa. Tem um livro Copywriting. Ah, não chama Storytelling, chama Copywriting, de Paulo Macedo. Não era Marcelo, era Macedo. Mas de Eu li o copyright. livro Copywriting, isso. Uhum. Mas tem a ver, não tem? Sim, o copyright, na verdade, ele é aqui, é o método da escrita. Aham, o método Uhum. centenário da escrita. E o storytelling, ele é, na verdade, como que você vai contar essa história. Então, assim, o É. copy é assim, Uhum. como que você vai fazer essa escrita atrativa para que a pessoa leia. E o storytelling, na verdade, é como que você vai contar a sua história para que a pessoa compre de você. Então, por isso que eu Uhum. falei que teria muita similaridade. Eu vou respeitar que Sim. você tem o seu horário e as pessoas que forem entrando, Hum. elas vão, mas eu já quero começar. Deixa eu abrir Tá aqui o bem. nome. Uhum. E aí você vai me interrompendo, fica à vontade, deixa eu Tá. Uhum. para me Pode ir. chamar sempre que quiser. Uhum. Você está vendo? Sim, tô vendo. Uhum. Se eu Pode ir. colocar no modo apresentação, deixa eu ver. Será que você vê? Pode colocar. Tá vendo? Não, Não, né? não. Tô com problema, mas enfim, assim você consegue ver, né? Sim. Tá. O que é o storytelling? É essa parte de a gente contar essa história e ela ter esse poder transformador. Então, a Uhum. gente sempre, hoje eu coloquei lá na plataforma do Saber Ampliado sobre uma fala de um vice-presidente da P&G, aonde Uhum. as pessoas, nós brasileiros adoramos histórias com emoção e de superação. Então, a É. gente sempre, por exemplo, as atletas estão lá nas Olimpíadas, a gente se comove com a história da Rebeca. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Ah, então, que saiu daqui de Guarulhos e ganhou as Olimpíadas. Então, a gente se comove com esse tipo de história, né? Uhum. Isso faz com que a gente crie uma conexão, porque a gente
Paulo, a gente sabe onde que é Guarulhos, a gente sabe, né, disso que ela passa. Então, assim, ele falou isso foi muito importante. O brasileiro adora história de emoção e de superação. E essa parte de contar histórias, ela está muito em nós. Eu vou me apresentar, desculpa, o seu Cristina. nome. Eu sou jornalista e eu sempre gostei de contar histórias, sempre gostei de ouvir histórias. E eu tinha, logo que eu fui fazer jornalismo, estava na escola, e eu tive um momento que eu falei assim, eu quero ser jornalista porque eu quero contar história. Eu quero contar a história das pessoas. Só que no jornalismo você não conta história. Você fala da notícia. Você fala o que aconteceu, mas você não fala o quanto aquilo transformou a vida de uma pessoa, né? Você não sabe quem era a pessoa e para onde ela foi. E como eu fui jornalista há muito tempo da área da saúde, eu tinha essa coisa de, por exemplo, contar sobre determinado caso, falar de caso clínico, falar sobre uma técnica nova, mas o que eu não fazia? Eu não mostrava o quanto que, de repente, a história daquele caso clínico, ele não é só uma boca, né? Ele é uma pessoa que teve uma vida transformada. E eu fui ficando dura. Eu fui ficando dura na hora de escrever uma notícia. Por quê? Porque eu contava fatos e dados, e eu não contava história. E aí, quando eu saí né, parei de ser jornalista e fui para o marketing digital, assim, a gente não deixa de ser jornalista, mas eu não fui mais jornalista, não atuei mais como jornalista e fui para o marketing digital, eu fui fazer um texto sobre quem era eu. E quando eu fiz um texto, eu fui fazer uma aula sobre escrita criativa com a Ana, que escreve na revista Vida Simples. E ela falou, Mariana, o seu texto está duro, ele está pesado, ele não transmite emoção, ele é um dado. Você fala assim, de tal época a tal época eu fiz isso, depois eu atuei em tal área. Mas a gente não sabe sobre quem é você, o que você faz, né? Assim, por que você escolheu ser jornalista? O que te levou a isso, sabe? Essa história da emoção. E a gente perde um pouco na hora que a gente vira jornalista. E o storytelling nada mais é do que isso, assim, resumindo muito bem, é contar alguma história com emoção e trazer o poder transformador que essa história tem. E aí, voltando ao livro, a gente, assim, como seres humanos, a gente sempre contou história, desde a época das cavernas, com esses desenhos rupestres, né? Os neandertais tinham esse hábito de escrever nas paredes, de colocar histórias, de contar o que aconteceu, de marcar os dias, de marcar os alimentos. Então, isso faz parte da gente, então a gente gosta. E ele acompanha essa nossa história. E hoje a gente fala que uma ótima narrativa ela é caracterizada por algo que o Shakespeare chamou de 5 atos, que é assim, a exposição. A gente vai introduzir os personagens, eu vou chegar lá quando a gente faz essa introdução. Depois a gente vai colocando os eventos e complicações dentro desse caso. Tem o ponto alto da história, depois tem essa ação, né? Aconteceu isso, depois a história vai para o normal, e depois tem o desfecho, a resolução dos conflitos, que é o que acontece muito nos dramas, né? Começa com uma vida normal, depois tem aquela explosão no meio que faz com que a gente fique atento, fique vidrado, e depois vai para o ponto final. Ou alguma coisa aconteceu, ou teve o vilão, ou teve o mocinho que morreu, você sabe muito bem, você pode me interromper. Não, tá ótimo. E a gente... Oi? Tá ótimo. E a gente sabe que, então, a gente precisa, quando a gente vai contar uma história e a gente vai levar ela para as mídias sociais, a gente precisa desses personagens, desse conflito, desse cenário e desse enredo. Então, hoje, o jogo das mídias sociais, como que ele está?
em quem faz esse relacionamento. Então, se você vem, o seu objetivo nas mídias é qual, Cris? Então, eu gostaria de passar informações científicas, porque meus livros, apesar de serem para crianças, eles retratam a biodiversidade como ela é. Ela é uma coisa real. Então, era até uma categoria dentro do Prêmio Jabuti, que eu pensei em entrar há uns anos anteriores, mas depois eu vi que não tinha categoria para meu livro. Mas agora existe um Jabuti acadêmico. Olha que coisa interessante. E esse ano não entrei, mas para o ano que vem eu já estou pensando em entrar para o Jabuti acadêmico, na modalidade infantil. E qual que é o seu Instagram? O meu Instagram, ele não tem nada, ele só tem o meu nome e eu comecei a colocar ilustrações dos meus quadros, mas aí eu parei e falei, não é isso que eu quero, o que eu quero fazer? Não é isso que eu quero. Aí eu parei, eu disse, não, peraí, eu tenho que elaborar todo um cronograma agora Sim, do que é que eu vou colocar nesse Instagram, porque eu quero contar essa história. sim, Eu quero sim. contar a história, mas de ciência. Tem que ter ciência junto. E por isso eu não sabia como fazer. Mas acho que aos poucos que eu tenho feito a mentoria, que eu tenho visto vocês conversando, está se formando na minha cabeça uma coisa, o que eu teria que colocar ali para contemplar isso, né? Eu costumo falar quando a gente, para os meus clientes, eles são profissionais da área da saúde, mas assim, coloca no papel, né? Tudo que você é, tudo que você faz um roteiro, deixa isso muito claro para você. Como que você quer se posicionar, né? Conta uma É. história de você mesma para você, porque isso vai te dar um norte de onde começar. Então, assim, com quem eu vou falar, quem é o meu potencial cliente, sobre o que eu quero falar, o que eu tenho a falar. Isso é muito importante na hora da gente começar a ter mais robustez nas mídias, né? É muito importante que a gente desenhe isso e tenha esse roteiro certinho do que a gente é. Então, a gente primeiro precisa contar uma história para nós, para depois contar a história para as outras pessoas sobre quem a gente é, e isso deixa a gente mais seguro. Eu decidi focar numa coisa só. Em vez de mil coisas na minha cabeça, eu decidi focar numa coisa só e começar. Sim, é E, isso e mesmo. O daí, primeiro e ponto é esse começar. andamento, e desse andamento, vou pegando mais coisas e vou indo nessa direção, né? É isso mesmo. É isso, né? Uhum. Porque assim, o primeiro ponto é começar. Quando você começar, você vai sentir o que você. Vamos lá. O primeiro ponto é você começar nas mídias. Quando você começar, você vai sentir o tudo. Você vai sentir quem é o seu público, você vai sentir se você foi bem aceita, você vai sentir o que você precisa reestruturar, remanejar. E aí você vai anotando esses pontos de melhoria e também o que deu certo, assim. Mas o primeiro passo é sempre começar. Pois é. Aí eu comecei a ficar em dúvida, porque aí eu montei uma editora para lançar meus livros. Chama Bicho Folha, a editora, né? Sim. E eu coloquei no Facebook Bicho Folha, que é a minha editora. Eu fiz acho que 2 posts só, tô com 1.000 pessoas ali. Perdão. Mas você está fazendo pela editora, não está fazendo por Não, você. a editora é minha, na verdade. Sim, Então, o primeiro livro que você eu está fazendo publiquei, Instagram profissional. então eu achei que tá errado, não é pela editora que eu tenho que ir. Aí o Pedro falava muito assim, você tem que ir pelo teu nome. Você tem que colocar o teu nome e não, Isso. aí eu comecei a ficar confusa, eu disse, bom, na editora, então eu tô com 1.000 pessoas lá, então eu mudo, será, para meu nome? Ou eu deixo a Sim. editora? Não, se você já tem bastante seguidor, eu mudaria para o seu nome.
Porque assim, eu também fiz, o Pedro no começo falava isso para mim. Eu tenho um perfil da minha agência, mas como portfólio. Eu não uso ele como para gerar conteúdo educativo. Eu uso para ter portfólio. Então, assim, para eu colocar alguma captação de cliente que eu fiz, para colocar algum post, para colocar uma landing page que eu coloquei no ar, sabe? Eu Aí uso você usa o profissional, o isso, portfólio. isso. Ah, Meu Instagram, Mariana Pantano, eu uso como aí é para dar dicas, aí para compartilhar conteúdo, é para compartilhar um então você tem dois, aprendizado, né? sim. Ah, Mas se eu tivesse bastante seguidor igual você, eu mudaria o nome. tirava bicho folha e colocava meu nome. Uhum. O nome é muito legal, mas eu Uhum. faria isso que o Pedro sugeriu também. É, isso que me deixou pensando, porque as pessoas que estão entrando lá e estão me seguindo no Facebook, eu tô com três, no máximo três postagens ali, não mais que isso. Vou Mas olhar falando do aqui, meu chama Bicho livro, Folha, né? Facebook, deixa eu fora. Tá no Tem, Facebook ou tem, tá no Instagram? tá no Facebook. Por isso que eu fiquei confusa na hora do Instagram, não Ah, sabia o que fazer. entendi. Aí eu falei, bom, eu vou por aqui que já tem seguidor, eu ponho meu nome, eu faço o quê? Aí comecei a ficar confusa, não sabia o que eu fazia, aí eu pensava, mas o que você quer postar? Eu disse, não, eu quero postar ciência. Bicho folha. Aí eu tenho meu primeiro livro já aí, né? Tá vendo? Aham. Eu vou entrar no Facebook agora, eu tava no Instagram. Editora Bicho Folha, tá assim? Não, tá bicho folha só. Tá, vou ver. Achei. Ah, não, no Facebook eu deixaria a editora mesmo. Porque essa minha editora eu também criei uns copinhos com árvores do livro, né? E Uhum. lancei em algumas feiras. Aí eu comecei a pensar assim, bom, então eu tenho produtos também do livro, produtos físicos, né, que eu quero vender. Começou a virar uma mistureba na minha cabeça, eu não sabia se eu seguia pelos produtos, se eu seguia pelo livro, se eu ia para um Instagram pessoal, sabe? Aí eu fiquei bem confusa mesmo, não sabia o que eu fazia. Eu acho que você, eu acho que no Instagram você pode fazer um Instagram com o seu nome, Uhum, colocar que você tem a editora Bicho Folha, sabe? Porque você uhum. tem uma comunidade no Instagram, mas as pessoas se conectam com pessoas, não se conectam com a empresa no Instagram. Então, eu acho que você tem que, tipo, criar essa sua marca lá. Isso, criar uma marca. Eu tenho uma marca, na Isso. verdade, então Bicho Folha é minha marca dos livros. Isso. E você conta. Aí é que tá o contar a história, né? Você pode fazer vídeos falando como que você criou o bicho folha. Porque as pessoas Você pode. gostaram demais. Elas gostaram demais do livro e também dos copinhos. Elas acharam assim muito delicados e tinham. Porque eu tinha pensado em fazer produtos advindos do livro, sabe? Aham. Então, se você ler o livro, você vai ver que as árvores que falam da biodiversidade Me da conta um Mata pouco o que Atlântica. conta o livro. Então, o livro é uma trilha. Apesar de ser todo real, assim, cada bicho, cada planta que tem ali, é tudo de verdade mesmo. Uhum. Acontece desse jeito na Mata Atlântica. É uma trilha Tá. que aí um personagem naturalista aqui de Santa Catarina que chama Fritz Miller, ele vai junto com uma amiguinha de bolso dele que é uma bicho-pau, é um insetinho. Aham.
percorrer essa trilha. E quando ele vai percorrendo essa trilha, ele vai contando o que ele está vendo. Ele tá vendo aquela árvore, ele está vendo aquele Ah, eu tô bicho. vendo aqui o site. E ele vai contando cada coisa. Ele vai contando. Mas o espectador, o leitor que está lendo, é como se estivesse fazendo a trilha junto com ele. Entendi. Bem Né? legal, bem É. interessante. E Porque aí, pega quando uma você. coisa que você faz, uma coisa que você faz normalmente, que é uma trilha com os amigos, não é? Aham, Mas transforma isso numa vivência de livro, onde ali vai ter informações muito corretas, mas assim, a fala dele é uma fala normal, corriqueira do dia a dia nosso. É um livro bem leve, ficou leve, porque e ficou divertido, porque é um jeito de passar a ciência, assim, sem aquela preocupação. Quer dizer, não é. É um jeito de passar a ciência de uma forma informal, é isso. sim, Hum. sim. Um dia eu Legal, queria você que o meu pode. Instagram fosse assim também. Mas você pode fazer. É que eu não sabia como. Mas eu acho que primeiro tem que ter um pouco sobre quem é você, né, no Hum. Instagram. Tem que dizer o porquê que você quis contar essa história, né? Tem que, assim, a gente tem que entender por que que você quis fazer isso. E aí Ah, você tá. vai. Então é assim, ó. Quando meus filhos estavam pequenininhos, Uhum, eu queria muito contar para eles e ler livros para eles. Eu sempre lia livro para meus filhos. E eu não tinha um livro sobre Mata Atlântica e sobre coisas que aconteciam ali dentro. Eu tinha bicho de girafa, de urso, de um monte de animais, tudo africano, né? Mas os uhum, livros brasileiros que falavam da fauna brasileira não tinha. Aí eu disse assim, poxa, mas eu posso. Eu já fazia ilustração na época, né? sim. E continuo fazendo até hoje ilustração. Eu disse, mas eu poderia escrever livros para as crianças. Quando eu menos percebi, eu já estava escrevendo. Mas, Muito legal. Então, assim, você já tem uma história sobre eu disse, você. pô, mas eu consigo escrever um livro para criança. Eu queria tanto ter contado essas histórias para meus filhos quando eles eram pequenininhos, né? Mas essa Sim. vontade foi muito grande e eu comecei a escrever. Então você já tem. Você já tem personagens que são seus filhos, você já tem um problema central, que é você Uhum. querer, né, contar essas histórias para a criança, você já tem um cenário, porque você Sim. fala, porque você tem que buscar por que que você foi na Mata Atlântica, né? O que que você quis contar dessa história, e você tem um enredo. Então, é falar quem comprou esses livros, o que que as pessoas se identificou, você já tem isso. Eu vou disponibilizar esse material Uhum. para Uhum. você ter, porque esse livro eu peguei, a maioria desse conteúdo eu peguei desse livro que chama Histórias que Inspiram. Tá. Manda E aí. aí, nesse livro Histórias que Inspiram, é muito Uhum. legal o jeito que ela passa assim o saber, porque a gente pensa que o storytelling é algo de outro mundo, mas o É. storytelling nada mais é do que contar a história. Mas é a gente contar a história e a gente se esquece do básico, a gente se esquece do simples, né? Porque a gente fica pensando que tem que ser alguma coisa muito rebuscada, alguma coisa que tenha um desfecho ou algo que me prenda igual filmes ou filmes blockbuster, mas não, é o Hum. cotidiano, né? E aí a gente Uhum. fala. E para contar essa história, igual a gente estava falando, a gente precisa de personagens identificáveis, momentos Uhum. significativos e detalhes. Então, é você contar isso para mim, que você contou, cheio de Uhum. detalhe. Então, assim, Uhum. você tem que me levar para essa cena. Você tem que me levar. Quantos filhos você tem? 3. Quais os nomes deles? Lucas é o mais velho, Arthur e Soraya pequenininho. Quantos anos eles têm? Eles já fizeram a faculdade, terminaram agora. Lucas foi o último que terminou há 2 E a anos. Soraya pequenininha tem quantos anos? É adolescente, né? Mas é você assim, você me coloca na idade que tinha seus filhos. Então eu É. tenho que pensar na Cris quando os filhos tinham aquela idade.
Sim. Você tem que me levar para aquele lugar onde você contava a história para os seus filhos, E eu queria sabe? ler um livro da Mata Atlântica e não tinha. Isso, mas assim, à noite, mas por que que você quis da Mata Atlântica? Quais são os valores que você queria levar para os seus filhos, sabe? Então, assim, essa Ah, mas riqueza de... olha, até uma coisa tão simples, né? Por exemplo, olha, uma mãe lendo livro para os filhos, mas você vai no mercado, se você quiser fazer essa experiência, você vai. Tem assim, Se na você época eu quiser o quê? procurava tanto livro, mas não tinha. Tinha Mas livro de não é urso, de simples. leão, tinha livro de girafa, tinha A livro de gente... bicho africano, tinha demais. E por que Mata Elefante. Atlântica? Porque era do Mata Brasil. Atlântica, Brasil perto da gente, mas eu também fui para a Amazônia e me Então, apaixonei. Eu disse, não, a Amazônia também é muito legal. tá vendo por como que você tem repertório? Não é simples. Assim, as Não, coisas não são simples. A gente tem que pensar que o Brasil é muito grande. E, por sim, exemplo, muito por que que a grande. Mata Atlântica despertou esse lugar em você? Bom, Sabe? eu Porque nasci, você... né? Nasci em São Paulo e Mata Atlântica, né? Então, você tem isso dentro de você. E hoje você mora em Tem. Santa Catarina. Uhum, Mata Atlântica também. Mas assim, não é algo nosso, entendeu? Não é algo que a gente busca. Então você tem esse lugar que você gosta, tem isso, você querer retratar isso para os seus filhos. E essa é uma história muito bonita que você precisa assim encontrar esse valor nela, né? Essa história de valor que faz com que eu me conecte. Sabe por quê? Só um minuto aqui. Ah, você também tem filhinhos? Não, eu tenho um cachorro. Um cachorro muito arteiro. Eu tô vendo Cadê o que... cachorro? Adoro Ah, cachorro. vem aqui, Ozzy. Deixa eu te mostrar para ela. Vem aqui, vê se Cadê o você cachorro? consegue ver. Ozzy, é que meu marido chegou. Vê Oh, se você consegue ver o arteiro. oh, que lindo. Viu? É um Vi, golden. sim. E Uhum, aí, ele é arteiro. sim. Sim. E aí, o que que é? Pronto, eu tenho medo dele sair para a rua. E aí, assim, você tem essa história de valor, a gente se conecta com a nossa mãe, você vai fazer com que Uhum. alguém lembre dessa mãe que contava histórias, ou dessa mãe que não contou histórias, Sim, mas você vai levar a gente para algum lugar. sim. Eu ofereci o livro para minha mãe e para o meu pai, em homenagem a Olha, eles, porque meu pai sempre teve sítio, né? Eu cresci praticamente no sítio, né? Mata Atlântica total, assim, 10.0. é Então eu disse, isso. olha, pai e mãe, né? Obrigado pela infância que eu tive, tão maravilhosa. Estou escrevendo esse livro aqui para os meus filhos, mas em homenagem a vocês, né? Eu dediquei para eles. É isso conecta a gente. A gente precisa dessa história de inspiração. E você contar isso, assim, eu vou te mostrar um exemplo e você vai ver. Às vezes a Hum, gente se apega a pessoas que talvez não vão se conectar com a nossa história, mas a gente tem que se apegar com quem a gente se conecta. E essa uhum. história, assim, de você ter o seu filho e você querer fazer um livro para os seus filhos, e você levar a gente para esse lugar, sabe? De quando você contava, em que momento você contava, dá nome aos personagens. Então, assim, traz o nome dos seus filhos, mostra aquilo que você buscava e não tinha e porque você resolveu fazer. Isso é ouro. Então, assim, é você Ah, anotar essa sua história, é você uhum. contar para você essa sua história. E aí você vai E conseguir ir contar ela contando nas ali no mídias. Instagram, Isso, né? E contando isso. isso, né? Isso aí eu sei fazer, dá para fazer. Uhum. Sim, o que a gente esquece é do simples. A gente, por exemplo, você quer vender o livro, ou você quer chegar, por exemplo, no Prêmio Jabuti, mas a gente foca no resultado, mas a gente não foca no fazer, porque a gente não dá esse valor. E as mídias sociais é puro valor, ela é pura conexão, ela é puro relacionamento. Então, assim, é achar esses caminhos que nos leva para esse lugar onde a gente quer chegar. E aqui Tá. falam, quanto mais detalhado o nome e cada uso de detalhe, mais você sinaliza o público sobre que você sinaliza ao público o quão profundamente o contador entende a história e cria uma conexão. Se você escreve Ah, a sua própria história para você, a gente vai chegar mais perto, assim. Então, isso que a gente começou a fazer agora,
de buscar esses detalhes, trazer os nomes, a idade que seus filhos tinham, o porquê você quis matar a Atlântica, busca isso dentro de você, sabe? Você vai lembrando disso e isso vai ficando vivo, essa história. E você vai enchendo ela de detalhes. Quanto mais porque detalhes, a hora melhor. a hora que eu começar, eu quero marcar assim, um dia da semana, tipo, sei lá, sexta-feira, e toda sexta postar, entendeu? Não Sim, faltar, não quebrar a coisa. Então eu não queria isso. começar de qualquer jeito. Eu queria começar e ir seguindo isso e ter um dia assim, tipo sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu vou fazer essa postagem. E postar mesmo, Isso, isso. né? É isso aí. Uhum. Mas ele fica mais fácil quando você se apropria dessa sua história. Você tem mais noção de onde você veio e para onde você quer ir. Você vai criando detalhes para você mesma. Uhum. Uhum. A gente Acho que continuando aqui, assim, para contar essa história, a gente fala que assim, a gente precisa de uma vida normal. Isso é para quem vende produto ou serviço, né? Por exemplo, para os meus clientes que trabalham com sorriso, que trabalham com harmonização orofacial. A gente precisa contar como esse cliente chegou, qual foi o momento dele assim que foi o ápice e qual é o novo normal. Então, por exemplo, para quem quer transformar o sorriso, para quem não tem dente, para quem não consegue sorrir, essa é a realidade da pessoa. Esse é o normal dela. Qual que é a explosão? Eu vou dar um nome. Eu vou falar assim. A Maria Silva chegou no meu consultório contando que ela tinha um problema de dentes, os dentes dela eram amarelados, alguns dentes ela não tinha, ela não conseguia sorrir. E hoje ela me retratou esse problema e a gente começou aí a explosão. E ela me relatou esse problema e a gente não conseguia. Deixa eu pegar a história. E aí a Maria Alves tinha problemas de arrumar emprego, porque ela não mostrava o sorriso, ela tinha problema de social, porque ela não conseguia se relacionar com as pessoas, porque ela achava que estava todo mundo olhando para ela, rindo dela, e isso fazia com que ela tinha autoestima muito baixa. Na minha clínica, eu tenho uma clínica de odontologia, onde eu faço lente de contato, faceta, clareamento. A gente fez um estudo da Maria, a gente mostrou para a Maria como ela estava e como a Maria ia ficar. Então, hoje, no dia 7, a gente começou o tratamento da Maria, depois eu vou mostrar como ela vai ficar. Passou um tempo, eu mostro a transformação da Maria. Então, essa é a nova Maria, sorrindo, confiante, feliz. É uma história simples, mas eu dei um personagem, eu dei um nome, eu contei um drama. A explosão foi que eu tenho serviço, o final a Maria sorrindo e a Maria falando o quanto que o meu trabalho mudou a vida dela, o quanto que essa mulher que antes não sorria, hoje sorri. Então, essa é uma história. Eu dei nome, eu dei detalhes, eu vou mostrar meu consultório, eu vou mostrar a Maria triste, sabe? Isso é até um apelo, é triste, porque assim, é um apelo que às vezes, se você não fizer com cuidado, pode ser sensacionalista, mas é uma história. Quem é o paciente que eu quero alcançar, sabe? eu. Quem está te escutando? Exatamente, exatamente. Então, assim, quem é essa pessoa que eu quero acontecer? Essa pessoa que vai se identificar, nossa, mas eu também sou igual a Maria. Porque eu não gosto de sorrir. Às vezes eu vou tirar foto, tem muita gente que por muito menos sai de boca fechada porque tem vergonha do sorriso. Então, assim, poxa, se essa dentista resolveu o caso da Maria, ela pode resolver o meu. Então, assim, você pode vir de um sorriso que não era simples e um sorriso que ficou. Sim. E aí a gente fala que isso pode ser uma moral, pode ser como alguém ficou feliz, no seu caso pode ser como que os seus filhos ficaram felizes, pode ser uma homenagem que fez aos seus pais, você pode falar que os seus pais sempre incentivou a leitura, então assim, você faz esse agradecimento, então você fala, os meus pais que sempre me incentivaram, ela vai ter uma moral. Então a gente vai trazendo essas histórias marcantes, sabe? Você não
sempre oferecer alguma coisa, como diz aqui, mas você precisa mostrar o porquê e o como. Se você sabe o porquê que você fez isso, você sabe o como. Então, você vai contar essa história. Certo. Eu quero te mostrar um vídeo. Claro que a Hum. gente precisa fazer padrão Apple, mas olha Tá. como essa história conecta e depois eu vou fazer a gente vai analisar esse vídeo. Tá vendo? Tô. Tá ouvindo? Você ouve? Não. Poxa, se eu quis... Peraí, deixa eu ver Bom, aqui. eu vou mandar esse vídeo para você, ver se você consegue ver daí e a gente vê juntos. Peraí. Fala o nome. Tá no Não, eu vou YouTube, mandar né? aqui no chat. Mas eu vou mandar aqui no nosso chat. Vê se você consegue acessar. Tá. Foi. Uhum. Não tô te Foi? vendo mais. Eu não tô te vendo mais, Não, mas mas foi. pode ver o vídeo. Tá. Ok. E agora não volta aí pra você. Voltou. Sim, assisti. Uhum. Assistiu? Uhum. O que você entendeu do vídeo? Que o rapazinho, ele fez um... Ele deu um... ressignificou o Natal com os momentos que deixavam eles felizes, né? E Então, ele estava no... é melhor do que a árvore de Natal e um monte de presente, né? Na verdade, toda uma vida e as coisas que as pessoas passam é melhor do que a árvore, né? E ele estava com o celular da Apple. Então, assim, esse prêmio ganhou, ele estava com a iPhone, a Apple ganhou o prêmio, não lembro qual foi o prêmio que ela ganhou de melhor propaganda, e porque, assim, ao invés da Apple pegar o celular dela e falar assim, nós temos a melhor câmera, nós temos a melhor tecnologia, compre Apple, dê Apple para os seus familiares, a Apple pegou uma coisa que mexe com muitas famílias, que é o Natal em família, e ele fez vídeos mostrando e relatando esse momento. Então, assim, ela não pediu para comprar o produto, mas ela mostrou como que o produto dela Agrega na vida da pessoa, né? agrega na vida da pessoa. É claro que isso não tocou todo mundo, porque assim, tem pessoas que falam, mas um Samsung faz a mesma coisa, para que eu vou ter um Apple? Então, assim, sempre vão ter pessoas que vão criticar, mas aí tem Sim, mas essa. essa era a propaganda da Apple, né? A Sim, Samsung tem o deles, né? sim, achavam que não tinha que ganhar o prêmio. Aí Ah, o diretor de publicidade fala assim: há dezenas de milhões de pessoas preparadas para ver esse comercial e secar uma lágrima dos seus olhos. Assim, ao se sentirem um pouquinho mais conectados à Apple, observe as palavras dele. Param para ver as lágrimas secar e sentem-se mais conectados à Apple. Então, as pessoas vão parar para ver esse comercial,
já têm a Apple, vão secar lágrimas e vão se sentir mais conectadas à marca de iPhone. Então, assim, essa foi a intenção deles. Então, assim, é se conectar às pessoas. Naquele momento, não cabia falar de marca, não cabia mostrar tecnologia, mas em que momento você vai usar o contexto para se conectar às pessoas? Então, assim, as pessoas elas não procuram apenas por um objeto, elas procuram algo que elas possam curá-las. E por isso você tem que contar uma história, e essa é uma história de valor. Então, é isso que a gente busca nas mídias sociais. E isso é um baita desafio, porque a gente acha que a gente tem que chegar e vender. Eu fiz um Reels essa semana falando para os dentistas: se o seu Instagram parece anúncio de revista e você não vende, é porque isso não cola no Instagram. A gente precisa contar essa história, a gente precisa se conectar, a gente precisa entender quem são os nossos pacientes, os nossos clientes e falar o que eles querem ouvir e não o que a gente quer falar. Essa é o jogo das mídias sociais. Ele não é difícil, Cris, para você que vai começar, mas é fazer isso que você está fazendo, sabe? Entender, só começar devagar, ficar olhando quem é que está entrando. devagar, ver quem são os seus concorrentes, ver quem são as pessoas que te inspiram, buscar o que elas te inspiram e trazer isso para você dentro da sua autenticidade. Isso é bem importante. Certo. Então vamos começar. Sim. Eu vou deixar essa aula gravada. Tá. Ela vai estar na plataforma. Eu vou compartilhar o PDF com você, mas eu estou à disposição para o que você quiser. Pode me chamar no privado, sempre que surgir alguma dúvida. E o nome do livro chama Histórias que Inspiram. Tá. Vou te mostrar a capa dele, porque ele é muito bom. Para mim, é um dos melhores livros de storytelling que eu estou lendo, porque alguns falam que tem que ter a jornada do herói e tal. E esse, para mim, está sendo mais legal, porque tipo, ele ensina a contar histórias. É esse aqui, ó. Acho que eu já ouvi falar desse livro. Deixa eu ver aqui. Esse primeiro aqui, ó. Certo. Eu acho que eu já ouvi falar desse livro, hein? Muito legal. Eu baixei no Kindle, mas vale a pena ter ele também no impresso. Eu me arrependo, porque eu sou daquelas que anota, que põe post-it em tudo. Somos. Mas muito legal também conhecer um pouco da sua história. Tá legal. Espero que você conte ela para você. Foi um prazer. Vamos lá, então. Outro desafio. Ó, Celso. Mas vai dar certo. O importante é começar. Tá todo mundo nas mídias, eu sempre falo, tem gente que faz conteúdo nada bom, por que quem tem um conteúdo bom não tá lá, né? Pois é a obrigação, sabe? Eu tenho que refazer essa minha cabeça. É a obrigação, não, só porque o cara criou lá, eu vou ter que entrar lá. Pô, mas por quê? Eu fiquei resistindo muito isso aí, sabe? Mas tá todo mundo entrando lá e vendo, né? Sim. Então, E eu vou te dizer uma coisa, a gente nunca deixa de ter vergonha. Tudo que eu posto com muita vergonha, mas tem que fazer. Você que é linda e maravilhosa, posta com vergonha, imagina eu, então. Imagina, linda e maravilhosa. A gente tem as nossas, deixa eu parar de... As nossas fraquezas. Isso que eu falo, a gente tem que anotar e saber se isso para mim é uma fraqueza. A vergonha é uma fraqueza para mim. Essa questão da aprovação dos outros é uma fraqueza. Eu falo, tem que ir, tem que fazer. Porque você quer nada, tem que fazer, né? Tá bom, então. Um Mariana, beijo, Cris. Super joia, hein? Beleza. Vamos Ótima nessa. noite. Ótimo. Tchau, querida. Tchau.